Amém? Glória a Deus. Para você que nos assiste aí pela internet, que não entendeu o porquê que precisamos parar o culto aqui para orar por dois jovens que entrou pedindo oração. E essa é a nossa missão, né? Mas que a tua vida, a tua casa seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Precisamos orar pelos nossos jovens, pela nossa nação, pelo futuro. O interessante é que hoje vamos falar justamente sobre isso. Uma breve reflexão que está no livro de Salmo 139. Amém? Deus, eu te agradeço porque tu és bom, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a essa nação, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a cada um nessa face da terra. Tu és o Deus que não rejeita um sequer. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Toma esta nação em tuas mãos, Senhor. Não deixe que essa nação, que essa geração se perca, que nossos jovens se percam. Levanta pessoas, Senhor, para lutar. Levanta pessoas para ajudar quem queira, pois o jogo está desigual. O diabo, ele tem os seus servos e tem multiplicado sua iniquidade, como diz a tua palavra, e poucos são os ceifeiros. Por isso guarda os poucos que tem, multiplica a seara. Toma esta palavra nesta noite, traz para nós nesta noite, através da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Já entoamos louvores, já cantamos, já te entregamos a nossa adoração, o nosso amor. Agora fala conosco. Eu te entrego, Senhor, os dízimos e as ofertas da tua casa. Esses envelopes aqui, mesmo vazios, mas eu apresento-os em tuas mãos. Abençoa aquele que pôde contribuir, para aquele também que não pôde, aquelas pessoas que têm ajudado esse ministério, mesmo sem congregar aqui. Tu possa derramar bênçãos sem medidas. Toma a casa do tesouro em tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos honrar com aquilo que é de César e dar ao Senhor aquilo que é teu. Por isso, abençoa a casa do tesouro em nome de Jesus. Amém. Amém? Livro de Salmo 139, a partir do versículo 13. Amém? O texto começa dizendo assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha que coisa linda. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha onde começam os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu estava meditando nesta palavra que o Senhor me deu, tem mais ou menos umas 2 semanas.
E eu guardei ela aqui para um momento, e hoje eu passei o dia meditando o como eu sou uma pessoa improvável. Quantas mancadas, quantos erros. Porém, o Senhor, Ele me surpreende dia após dia. E aí eu me deparo com esse texto, o qual o salmista ele começa a fazer declarações profundas. Então, quando fazemos uma reflexão, quantos improváveis nesse momento também não está me ouvindo pela internet, improváveis aqui também localmente. Se nós pararmos para analisar o quantas coisas aconteceram na nossa vida, que nós olhamos para trás e não entendemos como isso pode ter acontecido, é a mão do Senhor, são os planos do Senhor sobre a nossa vida, pois o salmista está dizendo que o Senhor formou o interior dele, teceste no ventre da mãe dele. Olha como é importante nós entendermos as coisas que Deus faz, porque está se criando uma desvalorização das mulheres, está se criando uma desvalorização das famílias. Hoje tudo pode ser família, tudo pode através do amor, mas não é o amor de Cristo, não é o amor bíblico. Mas olha onde tudo começa, olha onde a vida começa, onde começam os planos de Deus para a nossa vida, ainda no ventre de uma mulher. Mulheres do meu Brasil, mulheres que aqui me ouvem, como vocês são importantes, como vocês fazem parte do plano original de Deus para a continuidade da raça humana. Eu estou sendo impactado pelos vídeos que nós assistimos, como é formado ali o bebê, como é formado o embrião, como vai formando cada parte, como é até chegar a gerar ali no óvulo. É coisa incrível, rapaz, um vídeo já nos deixa encantado. E Deus, quem fez todas essas coisas. E aí nós nos deparamos aqui com um texto, porque hoje eu sei disso através dos vídeos, através de estudos de outras pessoas que já estudaram, de médicos, através da tecnologia, que eles conseguem hoje, através de várias situações, entender como funciona, como é gerado. Eles podem até entender, mas eles não conseguem reproduzir, sem ser através de uma mulher e de um homem. Eles podem até fazer inseminação, mas no final de tudo precisa de uma mulher. Aí me vem aqui o salmista falando de algo que naquela época não tinha toda essa não tinha tecnologia alguma semelhante à nossa. Sempre existiu tecnologia, mas não semelhante à nossa. Eu costumo dizer que as pessoas dizem que estamos evoluindo. Eu não acho, acho que estamos regredindo, em termos de muitas coisas que no passado existiam e que hoje já não existem. Mas aqui o salmista já está dizendo que foi lá no ventre da mãe dele onde tudo começou. Pois possuíste meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível
e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Como é que o salmista sabia dessas coisas? Quando eu assisto os vídeos, eu fico, não é possível. Eu estava vendo, o interessante é que o responsável pelo sexo da criança é o homem. E o salmista está dizendo aqui que ele está assombrado. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você foi criado de uma forma assombrosa. O salmista está dizendo aqui que ele não consegue entender, ele fica maravilhado. Imagine só, se Davi aqui não tinha microscópio, Davi não tinha ouvido para mostrar, mas ele já entendia, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele e mostrou. Isso aqui é incrível. De modo assombroso e maravilhoso formaste-me. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, a nossa alma sabe que tem um Deus maior que nos criou. É porque a alma é teimosa, a alma deseja as coisas do mundo, mas ela sabe. Por isso eu sei que eu era um improvável, mas Deus tomou a minha vida e fez aqui esse projeto aqui, e esse projeto aqui continua sendo feito dia após dia. Cada dia Deus está entregando algo que Ele já tinha programado lá atrás na minha vida, e o que faz isso atrasar na nossa vida é a nossa conduta. Eu sou uma pessoa improvável, mas tem algo que desde o momento em que eu entendi, eu me esforço para honrar a Deus em todas as coisas. Porque quando nós saímos, nós desviamos, nós tardamos esses planos que estão aqui sobre a nossa vida. Então muitas pessoas aí sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de todos os tipos de sentimentos, mas precisa entender que de forma assombrosa o Senhor te fez ainda no ventre da sua mãe. Se você for pegar aqueles vídeos e olhar direitinho, meu Deus, eu estava até brincando um dia desse, eu falei, rapaz, era para eu ter morrido antes de chegar nesse óvulo, porque, meu amigo, que luta! O espermatozoide, antes de chegar no óvulo, irmão, é um trabalho, é um percurso. Então, se você for olhar pela vidinha, sua vida, antes de estar aqui, você já é um vencedor. Eu me achava fraco, mas eu não sou fraco. Rapaz, eu sou muito forte. Porque no meio de muitos, eu cheguei. No meio de muitos, Raquel, você chegou. No meio de muitos, você chegou, pastor. Já começa na concepção. Vencedores. Cristo já estava ali, já moldando. Olha o que o salmista vai dizer aqui. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, e no teu livro foram criados todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. É forte isso aqui, né? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
Os olhos de Deus viram o teu corpo ainda informe. Olha só. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já tem um plano para mim e para você, um plano perfeito. Deus já tem uma história para você, Raquel. Deus já tem uma história para mim. Deus já tem uma história para você, pastora. Deus tem uma história para cada um. Antes de você existir, Deus já sabia. Deus já tinha escrito todos os nossos dias no livro da vida, no livro dele. Ele tem a nossa história. O escritor, o maior pintor do mundo, está escrevendo a minha e a sua história, porque nós ficamos angustiados, porque nós ficamos agoniados, e se ele é o escritor da nossa história, o roteiro é dele. Estava falando com a pastora hoje, como seria bom se nós vivêssemos dia após dia. Às vezes ficamos agoniados, ficamos angustiados, e quando menos esperamos, aquilo que tanto queríamos acontece, e perdemos um longo tempo sofrendo, chorando, se martirizando, e quando chega lá na frente acontece. Você poderia ter aproveitado esse tempo para viver outras coisas, porque é isso que a Bíblia está falando para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está falando, filhinhos, não andeis ansiosos com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir, com o que há vez de comer, pois eu criei todas as coisas. Tem animais, pássaros que não trabalham, não semeiam, mesmo assim eu sustento. Ele traz um exemplo dizendo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E olha que os lírios do campo são cortados, vão ser queimados, pois nem Salomão se vestiu como um deles, ainda mais eu e você. Não te preocupa, pastora, tudo que Deus escreveu a seu respeito antes de você ser formada irá se cumprir. Essas coisas só não se cumprem na vida de rebeldes, só não se cumpre na vida daqueles que abandonam ao Senhor. Mas se você ficar no Senhor, todas essas coisas que estão escritas vai se cumprir em o nome de Jesus, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem tão menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele escreveu, vai acontecer. Então o segredo é permanecer. Eu entendi isso aqui. Permaneça, Kel, permaneça. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olha o que o salmista está dizendo aqui: os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Deus nos viu antes da gente existir. Não dá para a gente crer em uma coisa na Bíblia e a outra não crer, porque tem gente que é assim. Crê que existe céu, crê que existe inferno, mas não crê quando a Bíblia está dizendo que Deus te viu antes de ser formado. Mantenha a caminhada, Kel. Esse é o segredo, é o meu segredo também. Não, Deus não nos quer os melhores crentes, santarrão. Deus quer que a gente permaneça caindo, levantando, se consertando. Ele já deu a senha como é. Errou, confessa, deixa, abandona, alcança a misericórdia. Errou, pede perdão. Está caído, levante. Não consegue levantar, alguém estendeu a mão, dê as mãos, levante, não olhe para trás, siga.
Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. O nosso futuro não depende de nós. Não depende. Se dependesse de mim, eu já era um fracassado. Eu me considero uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Muitos têm dinheiro, muitos têm, come o que quer, compra o que quer, mas não tem a felicidade que eu tenho. Digo com todas as letras, eu sou o improvável. Mas o Senhor tem cuidado de mim dia após dia. Não me pergunte como Ele fez, mas uma coisa eu sei que é perfeito, como tudo que Ele faz. A tua formação, Kel, está nas mãos do Senhor, não está nas tuas mãos. Então prontamente esforça-te e tenha de bom ânimo, porque o que Ele já escreveu a teu respeito está escrito. Ele sabe aonde eu vou chegar. Mas o problema é quando nós paramos, quando nós recuamos. Esse é o problema. É quando a gente não obedece à palavra de Deus no que está escrito. A gente machuca e não pede perdão. A gente mente e não corrige a mentira. A gente desiste e não tem mais forças para continuar. Essas coisas tardam. Porque os olhos do Senhor te viram. Os olhos do Senhor continuam te vendo. Os olhos do Senhor continuam pairando sobre toda a face da terra. E os olhos dele não erram um sequer. Deus ama filhos obedientes. É por isso que muitos fracassados, muitos aí que não alcança aquilo que Deus já escreveu a seu respeito, porque são teimosos. Eu não sei o que aconteceu com esses jovens. Meu papel é esse, é orar. Queria que eles ficassem. Queria falar de Jesus para eles. Eu queria falar com eles, para que eles se convertessem, entregassem a vida deles a Jesus. Mas só o fato, eu estava aqui adorando, eles pararam ali. Quando eles viram, um passou e fez assim. Era assim, parou. Daqui eu vi. Aí o outro parou também, olhou um para o outro e voltaram, entraram. Você ora por mim? Vamos orar, né? Você viu o rostinho? Jovens, mais novo que os nossos. Quando pararam ali, sentiram algo, vou entrar. E esses dois não é o futuro daqui. Quem sabe o que é guardar, vai tragar a vida desses dois jovens. Porque os olhos do Senhor viram eles. Versículo 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Os olhos de Deus nos viu. Não estava nem formado. Nada, não existia pé, não existia braço, não tinha cabeça, não tinha pensamento. Por que fica querendo controlar tudo? Você nem pensava ainda, Deus já tinha te visto. Eu nem pensava, nem vida tinha. Por isso eu já digo aqui: mães, não abortem seus filhos. Você que me assiste pela internet, não aborte o que Deus escreveu. Olha que pecado. Por isso que Deus odeia o aborto. Você, mãe, está abortando aquilo que Deus escreveu a respeito de alguém.
agraciada. É por isso que Maria disse assim: olha, eu, agraciada do Senhor, a bem-aventurada, porque Maria prontamente entendeu o papel dela, a importância que existe dentro de uma mulher. Preciosas para o Senhor, continuidade de vida. A mulher simboliza vida. Não faça isso. Você é parceira de Deus para trazer vida a este mundo. Deus conta com você, mulher, para trazer vida a este mundo. Não aborte o que Deus tem escrito na vida de pessoas. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Os seus dias foram escritos e determinados. Está ouvindo, Kel? Escritos e determinado. O que é escrito e determinado não tem como ser revogado, a não ser que você saia dos planos de Deus, porque Deus também te deu livre-arbítrio para escolher bênção ou maldição, o certo ou errado. Qual vais escolher? Porque disse que tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Claro que morre. Claro que morre. Antes de existir, Deus já tinha programado. Versículo 17 diz que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus para você são preciosos? A Bíblia diz: eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são os melhores que tem. Por isso que o salmista diz aqui que é precioso para ele os pensamentos de Deus a respeito dele. Precioso, algo precioso. Aí ele fala, versículo 18: se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha só. Os pensamentos de Deus a respeito dele, ele sabia, olha, são mais, tem mais quantidade, mais valor que a areia do mar. E sabe o que eu fico mais impressionado, Deus, é porque quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Continuidade. Se todo dia você acordar com Jesus, que as pessoas têm colocado aí, bom dia com Jesus, mas está bem distante de Jesus. Bom dia com Jesus, mas está abraçando o diabo. A geração tem vivido de aparência. É um povo que fala de amor, mas não ama. São filhos que dizem que amam seus pais, mas não amam na prática. São pessoas que não respeitam e querem ser respeitadas, tendo a aparência de mal, de bem, mas na realidade são más. Estamos vivendo o tempo da aparência. O salmista disse: quando acordo ainda estou contigo. A dificuldade é acordar com o Senhor. A dificuldade é ainda acreditar no Senhor, mesmo que tudo esteja virado. Eu percebo que as pessoas querem as coisas já, imediatamente, porém elas não querem fazer o que é certo. Estavam falando de uma pessoa que
conversando, estou feliz, encontrei uma pessoa, uma mulher de Deus, estou feliz, voltei para a casa do Senhor, eu fiquei feliz com ela, mas depois ela me disse, estou até morando na casa da pessoa já, estou dormindo lá. Pelo amor de Deus, porque uma mulher de Deus, ela nunca vai se deitar com um homem que não é casado, que ela não é casada. A mulher de Deus, ela não vai se deitar com o namorado. A mulher de Deus, ela não vai se entregar sem que haja ainda um compromisso com ela. E qual compromisso ela? O casamento. Aí sabe o que acontece? Terminou o relacionamento, não deu certo. Aí o que é que acontece? A pessoa se frustra, fica zangado. Aí eu tentei, tá vendo, Deus? Eu procurei uma da igreja. Você procurou, não é porque está na igreja que é a mulher de Deus. Porque a menina de Deus, a jovem de Deus, ela não vai para a cama com seu namorado. O homem, o jovem de Deus, ele não vai para a cama com a namorada. O jovem de Deus, ele respeita a mulher, ela respeita o homem, ele respeita seus pastores, respeita sua liderança, respeita os seus pais, ele ora, ele busca, ele pensa no futuro, ela pensa no futuro. Mas a gente quer as coisas pela metade, acha que, não, já encontrei aqui, não é bem assim. Então não adianta colocar bom dia com Jesus, se você não agrada a Jesus, você não está com Jesus. Você pode ter até a proteção de Jesus, porque a proteção de Jesus só para todos aqueles que o buscam, mas estar com Ele é outra história. Permaneça, para que todas essas coisas que foram escritas a teu respeito e seladas sejam realizadas, porque os planos de Deus são os melhores que tem. Se eu contasse, seria mais do que o grão de areia. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. O Davi, ele disse, como era bom se os homens perversos acabassem. Eu gostaria. Agora, por que Davi está falando essas coisas? Vamos seguir aqui. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Davi não estava aqui porque alguém perseguia ele, não. Ele estava revoltado com aquelas pessoas que falam mal do seu Deus. Tem pessoas aplaudindo aqueles que falam mal de Deus. Tem pessoas aplaudindo aqueles que falam mal de Jesus. Tem pessoas aplaudindo, se juntando para falar mal. São inimigos de Deus. Rebeldia, se rebelam. Deus não quer pessoas rebeldes. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Precisamos, olha, não podemos nos alinhar com quem não se alinha com Deus. Não há comunhão das trevas com a luz. Eu contando que eu cheguei na loja de um amigo e estava lá ele com violão cantando uma música secular, e eu brinquei com eles. Esse cara todo sem graça. E aí, mas tem pessoas que fazem, fulano faz, Beltrano faz. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Eu decidi não fazer. É decisão.
Precisamos decidir. Aí Davi fala: eu não odeio, Senhor, aqueles que te odeiam, eu não desprezo os que se levantam contra ti. Aqueles que se levantam contra o Senhor merecem o nosso desprezo. Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Eu gosto de Davi porque ele é decidido. Não há comunhão das trevas com a luz. E quando eu falo aqui, não estou falando de pessoas, para nosso contexto, nós falamos de atitudes de pessoas. Porque uma pessoa má, ela pode vir a ser uma pessoa boa, desde que ela aceite a Jesus. Mas a conduta, você apoiar a conduta, você está lado a lado, não dá. Aí Davi fala no Salmo 23, no versículo 23: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você entende aí por que muitas pessoas não conseguem viver aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida? Deus escreveu uma linda história sobre sua vida. Deus escreveu algo precioso sobre você, mas olha quantas coisas Davi odeia quem odeia a Deus. Davi não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Os inimigos de Deus também são inimigos de Davi. Davi, ele sabe o que ele quer. Você sabe o que você quer? Defina hoje. Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguir. Olha, a todo tempo Deus está nos trazendo essa decisão. Defina hoje. Porque se você não define, você não alcança, você não vive. Eu lembro que eu fazia muitas coisas, mas no dia que eu defini, o nosso nicho de trabalho, no dia que eu defini o que eu ia fazer, foi que as coisas começaram a funcionar. Mas nós não podemos ficar cogitando entre dois pontos, precisamos tomar uma decisão, e é hoje, é agora. Davi, ele decidido. Davi, você não vai ver na Bíblia Davi adorando a outros deuses. Se era uma coisa que era decidida na vida de Davi, é que ele sabia quem era Deus. Até nos seus pecados, até nas suas fraquezas, e que precisamos também trazer aqui para o contexto, que eu e você hoje temos o Espírito Santo de Deus, que nos adverte de todas as coisas. Naquela época, aquelas pessoas não tinham o Espírito Santo, eles tinham a visitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não estava diretamente com eles. Davi tinha algo definido: os inimigos de Deus são os meus inimigos. Isso ele não aprendeu, é desde pequeno que Davi era assim. Porque quando Davi chega, que olha aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, gritando aos quatro ventos: não tem homem em Israel, todos vocês são frouxos. Davi olhou para aquela situação e disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara que não tem a marca da promessa? Você não é nada, eu vou a ti em nome do Deus de Israel que você tem afrontado. Um toco de gente. E aí tentaram parar ele. Ele disse: rapaz, vocês não me conhecem, Saul, eu matei um leão, eu matei um urso, eu rasguei-o no meio, e olha, para proteger as ovelhas do meu pai. E aí o irmão dele lá disse: quando tu deixaste aquelas poucas ovelhas, desdenhando de Davi, aquelas poucas ovelhas que você tem lá cuidando, deixou com quem? Vem para cá causar problema? Eu te conheço. Davi nem liga. Davi fala assim, Davi usa essas poucas ovelhas que ele tirou onda lá, para dizer: olha, eu tomei da mão do lobo, da mão do leão, eu já fiz isso, Saul, e eu vou mostrar para vocês que existe Deus em Israel, que o exército do Deus vivo não vai ser afrontado. Ele sabia.
Quando Davi se via apertado, Davi colocava a capa e Davi ia orar e perguntar a Deus: eu vou, e já ficava pronto, já queria que Deus desse sim, vai. Davi saía, meu irmão, e saía sem pensar duas vezes. São atitudes de que confiam no Senhor, e eu tenho um pouco disso, e eu trabalho a minha mente para não deixar isso sair, porque quando você tem definido quem é Deus, você enfrenta qualquer coisa. Uma coisa que eu já coloquei em minha cabeça: Deus não chama covarde, o homem de Deus, a mulher de Deus é corajosa, e aqui não é a coragem humana que vai para cima, não, é a coragem de que Deus está no negócio, que Deus está falando, você não duvida e você segue, mesmo com medo. Como uma vez eu disse, não entenderam, eu estou com medo, mas estou com coragem. O medo é meu, a coragem é de Deus. E é assim, quantas pessoas que estão com medo, mas vai. Eu tenho medo de muitas coisas, mas eu sei que eu tenho crido, e é poderoso para fazer. Aí eu faço a mesma oração que Davi fez: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração. Davi está dizendo aqui: olha, eu me incomodo com os que te incomodam, eu não gosto de quem não gosta do Senhor. Se eu pudesse, eu destruiria todos eles aí, mas o Senhor permite ficar vivo, mas eu não quero coisas com ele. E outra coisa, eu quero que o Senhor faça uma autoanálise aqui em mim agora. Se tem alguma coisa aí ruim, tira. Se tem alguma coisa que está me impedindo de eu alcançar o que está escrito sobre a minha vida, tira uma autoanálise. Precisamos fazer uma autoanálise. As pessoas não fazem autoanálise da sua vida, acha que está bom, acha que já está crente, acha que já está, sabe, não faz uma autoanálise. Aí não ora, não prega, às vezes não levanta de madrugada para orar, não lembra de Deus, não agradece a Deus, porque o tempo vai passando, vai nos consumindo, vamos vivendo outras coisas, vamos nos ocupando com outras coisas, mas não paramos para fazer uma autoanálise. Davi fazia autoanálise: Deus, prova-me, esquadrinha, olha os meus pensamentos, olha tudo, olha, dá uma geral. Você tem coragem de mandar Deus fazer uma geral em você? Faça, porque o importante é quando acordar com Jesus. Sair de casa, sair com Jesus. Mesmo que você esqueça de orar, mas se você acordar com Ele, pode ter certeza que você será guardado. Porque o crente de verdade, aquele que ama Jesus, ele ora todo o tempo. Eu passo o dia todo orando. Todo o tempo. Eu não passo mais de 1 hora, 2 horas sem orar. Eu estou ali na minha casa, estou ali: Deus, me ajuda, eu te amo. Então que eu fico ali sozinho: eu te amo. Na mente ali, sabe? Eu conectado, até hora que eu falo umas bestagens, depois fico lá e me arrependo, fico: oh Deus, eu lembro dos meus filhos, eu vou orar por eles. Porque se eu não faço isso, eu não tenho uma vida de oração, como ver as pessoas ficam aí 24 horas aí, jejum e não sei o que. Se eu não orasse, eu estava ferrado. Mas eu olho de Deus, esquadrinha, vê o que eu preciso, coloca o desejo, muda-me. Eu não quero ficar nessa mesmice. Por isso, a partir de hoje, nunca mais diga: não sou ninguém, não posso, não vou fazer. Você pode sim, vai fazer sim, vai acontecer sim. Não é na força do teu braço, não é na força do teu braço, não é no teu intelecto, não é, vai bater na sua porta. A vaga é sua. Fulano saiu, você que vai entrar. É assim. Eu estava aqui pensando: meu Deus, como é que eu vou comprar minha casa? A mais barata e simples é 350 mil. Se eu fazer as contas aqui, é 50 anos pagando. Meu Deus, ainda tem que ter uma entrada de sei quantos mil. Meu Deus.
Mas se Deus quiser, alguém diz: ô pai, estou com umas 10 casas aí, tu quer ficar com essa casa aí? Vai pagando como tu puder. Olha, tu quer essa casa? Você crê? Eu já vivi isso. Porque a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que são coisas que é difícil ser alcançada. Então, há um tempo atrás, um carro era inalcançável para mim, que andava de bicicleta e ainda assim não podia consertar a bicicleta. E eu me lembro que, oh meu Deus, obrigado, Jesus. Nome para comprar o quê? Carro. Dinheiro guardado, Deus me livre. Eu me lembro que do nada eu cheguei, estava o irmão Evandro, irmão Licinho, eu chego. Conversa vai, conversa vem. Aí Licinho olha e diz assim: por que tu não passa esse carro para Davi, Evandro? Esses caras estão doidos. Eu comendo porque as pessoas estavam me dando cesta básica. Lembro que meu lugar era R$100, eu não podia pagar. 100 conto, um quartinho, R$100. Rapaz, você não... Ainda bem que tu era pequena. Maluco. Eu que assim. Aí Evandro olha assim: não, eu vendo a ele mesmo. Por isso esses caras estão doidos. Evandro tinha comprado ele tinha um carro e pagava a carta de um. Com 3 meses pagando a carta, foi contemplado. Aí ficou com o carro que ele tinha, ficou com o carro novo que chegou. Ele fez um negócio com o cara de um terreno e o cara deu esse carro como parte de pagamento. Vão estar com 3 carros, sem saber o que fazer. E aí ele disse: passa para Davi. Aí mandou assim: você quer, Davi? Eu falei: rapaz, querer eu quero, mas como é que eu vou pagar isso aí? Vando levantou, foi lá dentro, irmão Vando, pegou a chave do carro, o documento do carro e entregou na minha mão, sem assinar um papel, sem dizer como é que ia pagar. Me paga como você puder. Velho, assim mesmo. Eu não acreditei, eu falei: esses caras estão brincando comigo. Oxe, pode levar, pai. Eu ia vender para um cara aí, vender para você mesmo. Do nada, eu não sei nem porque que eu fui parar ali. Eu saí de casa, encontrei Licinho, irmão Vando. Peguei esse carro, meu Deus, parecia que se eu pudesse dormir nesse carro, eu dormia tanta alegria assim. É meu, eu passava a mão no meu golzinho, meu Deus. Deixa eu te falar, agradeça, viu? Seja grato, porque assim como Deus te abençoa, na frente você vai encontrar pessoas que vai com palavras, transformar aquela bênção em tristeza. Eu encontrei alguém. Você está louco? Você não pode nem comer, você vai pagar um carro? Meu Deus. Mas falou tanta coisa que eu peguei o carro e ia voltando para entregar. Eu ia entregar a minha bênção. Só que nesse meio tempo eu mandei uma mensagem para Luciano. Quando o Luciano soube que eu estava com o carro, meu amigo, tá rodando. Eu disse: tá. Tem motor? Tem. Velho, eu vou aí agora. Saiu de Vila de Abrantes para ver se carro chegou. Aquela festa. Deus abençoe você, Lu. Deus te abençoe. E no outro dia eu peguei um contrato na Unvox. No outro dia uma cliente minha, uma serva de Deus, até faleceu, estava procurando uma impressora. Eu tinha comprado uma impressora que tinha fechado a loja.
Ele tinha pagado 3 mil nessa impressora. Ela falou: essa que eu estava orando para a escola. Ela fez o checão de R$ 3.500, me entregou. No outro dia eu fui lá na mão de Wanda: toma aqui 3.500. Mandou já? Falei: segure aí. Na outra semana eu ganhei mais. Esse carro é tanto dinheiro, acho que foi 7 mil, um negócio desse aí. Na outra semana fiz o serviço lá, peguei o dinheiro. Um carro que era pagar como eu podia, como eu quisesse. Eu paguei ele em 2 semanas. Para quem não podia consertar nenhuma bicicleta. Eu estou falando isso aqui para você que me assiste. Que Deus decide abençoar alguém e eu tomo posse em nome de Jesus. Pelas minhas condições eu não consigo comprar uma casa. Não dá, da forma que eu quero. Mas eu sei, assim como Deus fez com esse carro e outras coisas. Moto que eu comprei com o nome sujo. E zero, sem dar um centavo, saí de lá montado na moto. Paguei também. Limpei meu nome. Olha só quanta coisa. Vou contar aqui, não encerro o culto hoje. Mas eu sei que Deus tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus vai poder te formar, Kel. E já está escrito. Se Ele escreveu medicina, será médica. Se não escreveu, tem algo melhor. Porque os planos de Deus são maiores do que o que nós pensamos. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao nosso coração, é o que tem reservado para nós. O segredo é fazer o que Davi fez: nos esquadrinhar, permanecer, acordar com Cristo, viver Cristo, pensar em Cristo, entregar na vida dele. Ó, minha filha, eu te falo isso. Se tem algo que eu posso te entregar, é isso aqui, ó. Confie no Deus do seu pai, que você nunca vai se arrepender. Quando tiver difícil, entre no seu quarto, ore, entregue nas mãos dele. Mesmo que você não entenda, decida confiar. Mesmo que você olhe para todo mundo ao contrário, decida acreditar. Mesmo que você não veja a provisão, mesmo que seja a coisa mais errada, mas confie no Senhor. Não será fácil. Eu estava vendo o testemunho do pastor Evandro, traficante, sabe, teve várias oportunidades, Deus salvou a vida dele, e ele disse que quando ele olhava, no final do ano, ele aceitou a Jesus, a vida que transformar a vida dele, ele olhava, no final do ano, ele lembra que estava lá, todo mundo fazendo suas comemorações, o filho dele pequeno, ele pega um cuscuz, e aí ele pega o cuscuz, e sabe, enfeita aquele cuscuz todo, como se fosse um bolo, e na hora para o filho dele não perceber que era um cuscuz. Que me cortou é quando, e ele fala em lágrimas depois de muitos anos, é quando as pessoas falavam, o apelido dele era vermelho, pastor Evandro, procure aí na internet que você vai, pastor Evandro de Feira de Santana, quando ele, que me enche os meus olhos, e lá quando os amigos dele, os ex-amigos que sabiam como ele vivia bem, falavam: pai, você vai ficar até que dia aí, pai? Cai fora. Eles falavam: eu vou ficar com Jesus, porque eu também já tomei essa decisão um dia, pastor Evandro. Eu falei: eu vou ficar com Jesus. Passe fome com Jesus, é melhor. Passe dificuldade com Jesus, cara. Chore com Jesus. Sofra com Jesus. Seja humilhada com Jesus. As pessoas não querem passar mais por essas coisas. As pessoas querem ter uma vida inteira de pecado. Aí levanta a sua mão e entrega a vida a Jesus, e quer que no outro dia tudo esteja resolvido. Não é assim. Você adquiriu agora a salvação, você adquiriu um acesso ao céu. As coisas aqui na terra vão acontecer da forma que tem que acontecer, mas fique com Cristo. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Deus não vai ficar triste com você, Kel, se faltar fé em você. Deus não vai ficar triste se você duvidar. Ele vai ficar triste se você desistir. Se você, no momento de decisão, escolher ficar do lado do inimigo.
Se no momento de uma boa vantagem você escolher o que é contrário à vontade dele. Mas aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Não acabou daí. Por que às vezes você fala comigo a respeito de algumas coisas, eu sou incapaz de dizer isso a você, porque você já experimentou coisas grandes. Quem sou eu para dizer para você que sou eu? Guarda a minha fala. Porque o Deus do impossível, o Deus que prometeu, Ele vai fazer. Se está escrito no livro, e através da nossa fé, da nossa oração, Ele vai fazer. Mesmo que nossos olhos não vejam, nossos olhos não enxerguem, eu estou com você. Estamos juntos. Eu peço ao Senhor que no momento que eu não tiver que falar, que eu me cale. Porque eu também já passei situações que as pessoas olhavam assim, e nem eu acreditava, mas dentro de mim ardia algo de assim, continue. Eu continuava. Eu vi, eu vivi, eu vivo agora. Então, você sabe do que eu estou falando. Estamos juntos. Eu sei que Deus no momento certo vai fazer. Deus vai fazer. E nós não queremos que seja quebrado, destruído, não. Nós queremos que seja da forma que Deus falou que ia fazer. Amém? A mesma coisa é você, filha. Persevera. Persevera. Não olha para nada. Pegue com Cristo. Faça a sua parte. Se esforce o máximo que você puder. Mas não fique agoniada não. Viva a cada momento. Você é muito preocupada. Peça com o Pai. Preocupada. Não se preocupa não. Aproveita a sua adolescência. Viu? Aproveita. Viva cada dia. Se esforça. Tem tempo de sobra, cara. Tem muito tempo. Vai dar certo. Só não abandone a Cristo, porque talvez daqui para frente a gente não veja muitas provisões, sabia? Talvez daqui para frente a gente não veja um mover, a gente não sinta arrupios. Talvez daqui para frente o que vai restar é a gente acreditar e acabou. Mas o Senhor vai fazer. Alguém pode dormir pobre e acordar rico. Não pode. Nós somos filhos do dono da prata e do ouro. Nós somos filhos daquele que já escreveu a minha e a sua história. A única coisa que nós precisamos fazer é viver uma vida, sabe, de inteligência, sabedoria. Aqui firmado, examinar as escrituras para definir a nossa rota, recalcular. O GPS que sabe tudo tem que recalcular a rota. Imagina a gente que não sabe nada. Ele está dando aqui, recalculando a rota. Temos que recalcular a rota. E onde é que nós recalculamos a rota? Aqui. Eu lembro, no culto passado, está filmado, está gravado. Eu falei, Deus, preciso que o Senhor fale comigo essa semana. E aí, essa Bíblia estava, eu tinha esquecido dela numa igreja, tentando pegar essa Bíblia. É por isso que a gente tem que estar atento, porque como é que Deus fala com a gente, né? Ficar atento. E aí, essa Bíblia rodou, foi para a reunião, Nádia pegou, Nádia mandou mensagem para eu pegar, eu falei que eu passava lá para pegar. Eu estou na loja, aí chega dele, Ronaldo, com a Bíblia debaixo do braço, todo. Eu falei, vai evangelizar? Isso não. Aí fiz assim, eu vim trazer sua Bíblia. Aí me deu. Esse gesto dele fazer isso aqui, eu vim trazer a sua Bíblia. Beleza. Quando é de noite, está conversando, né? Aí a pastora falou, como é que Deus fala com você? Rapaz, quando ela fechou a boca, eu vi Ronaldo na minha frente assim, eu vim trazer sua Bíblia. Na hora que ela falou, Deus me trouxe à memória esse momento. Eu sei que Deus fala comigo através da palavra. Na hora eu falei, eita meu Deus,
Deus tem um jeito de me entregar a palavra. Só que eu não gosto de ler, porque quando eu começo a ler, ele fala, aí eu tenho que fazer, né? Amém? Ah, Deus, toma aqui seu Francisco em tuas mãos, Senhor. Filho dele em tuas mãos. Meu Deus, muda a vida deste homem. Estamos falando de coisas impossíveis. O Senhor escreveu a história dele. O Senhor permitiu que ele esteja vivo até o tempo de hoje. Traz Francisco de volta, restaura, restitui. Deus cura ele, Deus arranca essa bebedeira da vida dele. Francisco é um vaso precioso nas tuas mãos. Queremos ver ele aqui nos próximos cultos, Senhor. Queremos ele perto de nós, mas só que nós não podemos fazer nada se ele não se esforçar. Por isso eu te entrego a vida de Francisco em tuas mãos. Eu te agradeço por essa noite especial. Dá-nos uma semana, um resto de semana abençoada. Eu te peço, preciso que o Senhor entre com provisão, Senhor, na tua casa, na casa do tesouro. Eu preciso de ajuda para pagar o aluguel dessa igreja. Eu preciso de obreiros. Eu preciso de pessoas para me ajudar a carregar essa arca. Me ajuda, Senhor. Ajuda-nos. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida. E você diz amém. Amém? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e seja abençoado por Jesus. Amém? Olá, nesse vídeo trazemos uma mensagem de entendimento, uma mensagem para que você reflita sobre o que Deus tem sobre a sua vida, porque o Senhor já escreveu toda a sua história no seu livro. Vamos falar no Salmo, no livro de Salmo. E se você acompanha o nosso canal, se inscreva, fique nesse vídeo e Deus vai falar ao seu coração.